seja muito bem-vindo e bem-vinda. Por que compreender como o centênio funciona na nossa vida, ele é tão importante? Por que todo ser humano precisa compreender a si mesmo para também conhecer as leis da natureza? Seja bem-vindo, meu nome é Arnaldo Mota e eu te convido a que, se você não viu o centênio de 0 a 7 anos, você voltar lá, porque eu falo da importância da presença da mãe, aonde ela vai ensinar a criança a dar nome aos seus sentimentos. Essa linha de estudo, ela tem base no filósofo Rudolf Steiner, onde ele fala que o ser humano precisa compreender a si para também conhecer as leis da natureza e como ela funciona na nossa vida. Nesse centênio de 7 a 14 anos, aonde eu vou falar que a presença do Pai, ela é muito importante, porque esses centênios é aonde eu vou começar a ter sentido na minha vida. Eu vou observar o que isso quer me dizer, o que aquilo é importante para mim, por que eu devo usar aquilo, por que eu não devo usar. Então, começa a ter noção desse espaço, é onde eu começo também a ter visão que o mundo aqui fora ele é diferente daquele mundo interno, uterino, que eu vivia na barriga da minha mamãe. É onde eu vou ter as minhas percepções, é o despertar dos sentimentos, é o rir, é o chorar, é o momento de tristeza, é o momento de alegria. É onde eu vou ver que nesse mundo as coisas têm muitas expectativas, é um brilho no olhar. Eu quero desafiar que cada vez que eu avanço, eu encontro coisas diferentes, mas eu preciso criar esse mecanismo de sentido das coisas. É onde também começa a vir as primeiras cobranças. Por exemplo, a criança ela está brincando e você fala para ela: terminou de brincar? Arruma os brinquedos. Você fez tal coisa, fez a lição, guarda o seu material. E às vezes, aonde nessas cobranças vem o despertar aquele instinto de querer fugir ou escapar, porque ele vê que as cobranças já começam a fazer parte da sua vida, para se moldar nesse mundo em que ele vive hoje, fora da barriga da mamãe. Ele aprendeu que, opa, para me sentir inserido, eu preciso fazer parte do todo. E esse todo, às vezes, me exige algumas cobranças, me exige algumas regras. Então, a tendência dele, muitas vezes, ou ele pode acatar, ou ele pode querer fugir ou repudiar aquela situação, porque é nessa fase também que ele vai desenvolver a sua criatividade, a sua percepção de mundo. Eu estou aqui por algum motivo. Então, essa inteligência dedutiva e criativa, nessa fase de 7 a 14 anos, ela vai aflorar. Então, é um período que também é muito marcado pela fase da puberdade, tá? É uma fase da rebeldia também, aonde muitas vezes a criança ela vai querer criar tribos, ela vai querer criar ciclos de amizade fora daqueles dos primos, das primas, se associar aos diferentes. Já que eu estou conhecendo o mundo, eu quero explorar. Então, muitas vezes, possivelmente, viu aquela criança que quer escapar das mãos dos pais para ir brincar fora, seja numa festa, em qualquer lugar, ou até mesmo aquele jovem que já não quer atender mais os comandos do papai, da mamãe. Eles acham que o mundo dele, a cabeça deles tem que ser daquela forma e não da forma que os pais acham que seja. Então, é nessa fase, é nesse centênio, aonde a criança ela vai querer se estruturar para o mundo, vai querer também se posicionar. É aonde também aqui começam a surgir as primeiras quedas, porque elas fazem parte do aprendizado dessa criança. Ela precisa se sujar, ela precisa aprender que as coisas não é só mil maravilhas, tem os aprendizados também no meio do caminho. É onde ela vai ter que aprender a se defender,
E muitas vezes, quando a gente não passa nesse centênio de uma forma adultizada, você vai crescer uma pessoa insegura, com medo de desafiar o mundo e possivelmente uma atitude que você vai começar a enfrentar aqui é de dizer não. Porque dizer não, muitas vezes, você não aprendeu, você não teve essa base de sentimento da mamãe. E você muitas vezes precisa se apoiar. É onde eu falo aqui nesse caso, que a presença do pai ela é muito importante no sentido de ensinar o filho a desbravar o mundo, a conhecer o diferente, a saber dizer não, a saber se posicionar, a saber direcionar a vida para os diferentes. A estrutura familiar é a base, mas o mundo aqui fora ele precisa ser bem sólido de conhecimento para que ele consiga se posicionar. E também pode ser que nesse centênio, de 7 a 14 anos, você desenvolveu alguns comportamentos. E aqui eu vou fazer uma lista e que possivelmente você se enquadre em um deles. Às vezes você pode se julgar uma pessoa sem valor, uma pessoa que sempre procura a solidão, ficar no meio de pessoas é incômodo para você. Muitas vezes você pode ser uma pessoa que você se acha esquisito no meio social, muitas vezes se posiciona como vítima em alguma situação, sempre está precisando da necessidade da presença do outro, sempre está precisando de apoio, possivelmente uma pessoa também muito teimosa, fazendo birra, atitude de criança em uma determinada situação. Pode ter também dificuldade de fazer escolha, conforme eu falei anteriormente, quando você não sabe se posicionar, quando você não sabe dizer não em algumas situações, não se preocupe. O mundo e as pessoas decidirão por você. Possivelmente um comportamento também de não saber receber não, tudo tem que ser sim, sim, sim. O que aconteceu? Aqui pode apresentar esse comportamento uma falta que não foi ensinada para você lá no centênio de 0 a 7 anos, onde a presença da mãe em dar sentido aos sentimentos, ensinar a criança a aprender a dar, nomear os sentimentos, aqui existe essa escassez. E também, possivelmente, você hoje tem um comportamento que mente com facilidade. E a pior mentira é aquela que a gente conta para nós mesmos. Possivelmente você é uma pessoa que cria muitas expectativas. E criar expectativa é esperar que o outro venha fazer aquilo que eu deveria estar fazendo. É impaciente, possivelmente uma pessoa intolerante, não sabe esperar o tempo das coisas, tá? Isso pode ser um dos comportamentos que você desenvolveu. Às vezes sente vergonha de si mesmo por determinadas situações, como eu falei lá atrás, por se julgar sem valor, talvez você desenvolva também esse comportamento. Muitas vezes você tem medo de causar vergonha em algum lugar, tem medo de dizer não, complexo de inferioridade. Talvez você tenha medo da liberdade, porque a liberdade era você criar asas, é você explorar o mundo. E essa questão da exploração, lembra que eu falei que aqui a função do pai era justamente essa, é ensinar você a desbravar o mundo? Então, essa característica, esse comportamento, talvez você não teve essa função do pai bem desenvolvida na sua vida. E hoje, como uma pessoa adulta, você precisa ter essas decisões. E isso você precisa muitas vezes levar tombos para aprender a se posicionar, a desbravar o mundo. E muitas vezes, por as suas fragilidades, você acaba não admitindo ter problemas. Às vezes tem muita dificuldade também de pedir ajuda, porque pedir ajuda é um certo egoísmo, eu vou ter que expor as minhas fragilidades. Eu sou muito forte, eu não posso expor aqueles meus sentimentos.
E outra característica que você pode trazer nos relacionamentos é uma pessoa que pouco vai falar dos seus sentimentos, não sabe dizer muitas vezes que ama, demonstra pouca afetividade, pouco carinho. Possivelmente nesse relacionamento você é uma pessoa de poucos amigos, às vezes é muito carinhoso, muito emotivo, muito intenso para ter as pessoas próximas de você. Às vezes é intenso nas emoções, é um grude, porque quando eu estou sozinho, eu me sinto só. A solidão invade o meu espaço, então eu preciso ter sempre alguém ao meu lado para eu me sentir bem, para eu me sentir seguro. E muitas vezes você é uma pessoa que também, nesse relacionamento, você não gosta que alguém faça surpresa para você. Você gosta de ser avisada com antecedência do que vai acontecer. Também pode ser que nesse relacionamento você desenvolveu uma característica que não gosta de ser invadida. Você muitas vezes tem um certo domínio ou controle da situação para não se sentir manipulada, para não se sentir como peça de jogo nessa relação. E pode ser que você também, nesse relacionamento, você se doa demais com medo do julgamento ou desaprovação do outro. Lembrando que tudo que falta vai fazer falta. Todo excesso sempre vai esconder uma escassez. E tudo que não foi resolvido num centênio anterior vai voltar para ser resolvido e vai voltar muito mais forte. Essa é a percepção que muitas vezes você carregou nesse centênio e que hoje na vida adulta você tem que pagar altos preços para ter isso resolvido. E lembrando, tudo tem como resolver. Basta você compreender a si mesmo para entender como as leis da natureza funcionam na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a vir para o próximo, onde nós vamos falar do centênio de 14 a 21 anos, onde começam as crises da identidade.